Fala, rapaziada, boa tarde a todos. Abrindo a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Santos se enfrentam hoje às 16 horas, conhecido como 4 horas da tarde, né? Lá na Arena Independência, em BH. Partida que não acontece desde 2019, devido ao rebaixamento do Cruzeiro. Cruzeiro que passou 3 anos na segunda divisão, quem diria, né? Mas o Cruzeiro quase faliu. Ronaldo teve que comprar o Cruzeiro para tirar o Cruzeiro do buraco que ele estava vivendo nos últimos anos, e o Cruzeiro finalmente conseguiu chegar à elite do Campeonato Brasileiro. E agora sim, teremos esse confronto que é histórico entre Cruzeiro e Santos, e é hoje, daqui a pouquinho. Cruzeiro e Santos, o Cruzeiro vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, está em sexto colocado. Óbvio que é o início da competição ainda, apenas 4 rodadas, mas o Cruzeiro tem 6 pontos, aproveitamento de 50% no campeonato até o momento. E o Santos é o 11º com 4 pontos conquistados. O Cruzeiro vive um bom momento, como eu disse, 3 vitórias consecutivas, 2 pelo Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil. Vitória essa na Copa do Brasil que garantiu a classificação para as oitavas de final, assim como o Santos também está classificado para as oitavas de final. O Santos ele vem de uma derrota no meio de semana na Sul-Americana, porém ele vem de vitória na última rodada do Brasileiro no sábado passado contra o América Mineiro, também, né, óbvio, pelo Brasileirão. O Santos ele tem os desfalques de Eduardo Bauerman e Dodge, os dois estão suspensos, são os desfalques mais recentes. Além desses desfalques, Maicon, Lucas Barbosa, Luan Dias, Felipe Jonathan e Sandri seguem de fora. Desfalques como o Maicon, Lucas Barbosa e o Felipe Jonathan são ausências bem sentidas, até porque os jogadores frequentemente estão na equipe titular do Peixe. Então, o Santos sofre bastante com desfalques nesse início de Campeonato Brasileiro. E um desfalque que o Santos terá, que já está confirmado para a próxima semana, será o de Marcos Leonardo. O jovem centroavante do Santos, destaque da equipe santista, vai jogar hoje a última partida do Marcos Leonardo pelo Santos e depois disso ele irá se apresentar para a Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Mundial da categoria. Então o Santos ficará algumas semanas sem o seu principal centroavante. Então mais um desfalque muito importante. Então o jogo de hoje é muito importante para o Santos conquistar pontos, assim, óbvio, também para o Cruzeiro, mas para o Santos, porque ele terá uma ausência muito importante nas próximas semanas, que é o fazedor de gols, e obviamente nos próximos jogos fará muita falta para o Santos. E a última partida, como eu disse, o Cruzeiro ele caiu em 2019, então a última partida entre Santos e Cruzeiro foi no ano de 2019. O Santos venceu por 4-1 naquela oportunidade, foi na Vila Belmiro o confronto, mas em BH o Cruzeiro ele tem um retrospecto favorável. Nos últimos 2 jogos disputados lá na terra do pão de queijo, o Cruzeiro venceu, um em 2019 e um em 2018. Então o Cruzeiro vive um bom momento e ainda tem esse retrospecto ao seu favor de não perder em casa contra o Santos. O provável Cruzeiro para hoje é com Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon. Na meiuca, Richard Ramiro, Matheus Vital, Bruno Rodrigues e Nicão. E o centroavante da equipe cruzeirense é o Gilberto, o Gibagol. E o provável Santos é com João Paulo, Natan, Messias, Joaquim e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Camacho e Lucas Lima. 3 atacantes para o Peixe. Mendonça, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo. Cruzeiro vai jogar em casa, vai ter o fator torcida a seu favor, o fator momento, né, do Cruzeiro é melhor até do que o do próprio Santos. O Cruzeiro iniciou bem essa primeira divisão, depois de retornar da segundona, né? Alguns reforços questionáveis estão bem no Cruzeiro, caso do Ramiro, do Matheus Vital, jogadores que eram do Corinthians e nunca tiveram um grande destaque no Alvinegro Paulista. Está muito bem no Cruzeiro, vive um bom momento. Então o Cruzeiro, por estar vivendo esse momento melhor e por estar jogando em casa, eu acredito que o Cruzeiro leve um certo favoritismo contra o Santos, que está recheado de desfalques. O Santos ele perdeu muitos jogadores por lesão e perdeu 2 importantes titulares por suspensão. Então o Santos vai vir todo remendado para a partida de hoje e eu acredito que o Cruzeiro é favorito para esse primeiro jogo da quarta rodada do
do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, caso aconteça essa vitória do Cruzeiro que eu estou esperando, o Cruzeiro ele pode dormir na liderança do campeonato. Caso o Fluminense não vença o Vasco e o Cruzeiro vença o Santos, o Cruzeiro, pelo menos na noite de sábado, dormirá como líder do Campeonato Brasileiro. Qual que é o seu palpite para a partida de hoje? Comente aqui, tá bom? Dê sua opinião sobre o jogo entre Cruzeiro e Santos. Daqui a pouco, 4 horas da tarde, essas são as informações preliminares do jogo de hoje. Grande jogo, jogo histórico que desde a época do Pelé tem muita história boa entre Cruzeiro e Santos, então é um jogo muito interessante para se acompanhar, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Você que é novo no canal, se inscreva aí, dê essa força, curta o conteúdo para ajudar a divulgar o nosso vídeo. E para você que já é da casa, muito obrigado aí pelo apoio e pela companhia de sempre. Forte abraço a todos, um ótimo final de semana. Tamo junto.